Estamos aqui mais uma vez para o Deusas em Live. Esperando o pessoal chegar. Hoje tem uma convidada muito bacana, que é a Agnes Alencar. Ela é devota de Ishtar, além de alta sacerdotisa de um coven de Wicca. Oi Wesley, oi Ju. Vão chegando, legal, boa noite a todos. A Agnes vai falar com a gente hoje sobre sua devoção a Ishtar. Estou muito animada. Feliz equinócio, Ju! Feliz equinócio de outono para todos. Feliz Mabel para quem é de Mabel. Boa noite, Paulo. Então hoje a gente vai conversar com a Agnes a respeito de Ishtar. Gente, estou muito animada com essa conversa. Quero muito que vocês conheçam a Agnes, quem não conhece, né? E que a gente vai falar sobre essa deusa maravilhosa que é Ishtar. Vamos aguardar ela chegar. Boa noite, André. Ai, muita gente legal hoje aqui, hein? Olha, gente, eu tenho que olhar meu óculos para poder enxergar o nome das pessoas. Sirinx Corax, boa noite. Opa, Ju, que delícia, sobremesa. Muito bom. Sobremesa do ritual de equinócio. Estou aqui com você. Vamos aguardar a Agnes. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que está o equinócio de vocês? Aqui em São Paulo, a gente está derretendo. Não vejo a hora. Diz que hoje à noite vai chover e amanhã vai acordar miraculosamente 15 graus mais frio. E eu estou contando com esse momento para todo sempre. Estou muito animada com esse friozinho que vai acontecer. Porque tá muito calor aqui, gente. Muito calor. Eu vou chamar a Agnes, ela chegou. Boa noite a todos que estão chegando. Espero que eu consiga ver a Agnes, porque o último Deusas em Live eu não consegui enxergar a convidada. Tá difícil, gente. Oi, Agnes. Oi, meu amor. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Eu não consigo te ver porque agora é assim, tá, gente? O Instagram faz isso com a gente. A gente conversa, cada uma no seu celular e eu não consigo ver. Você consegue me ver? Não, eu já ia falar isso. Eu falei, que é isso? Que tecnologia são essas? É isso agora, o Instagram é assim. Eu tô até pensando se eu vou continuar fazendo live no Instagram ou se eu mudo para outro, porque, olha, tá difícil. Mas eu acho que a gente vai falando. Eu estou olhando para baixo, você olha para cima e é isso. Depois, quando a gravação ficar pronta, aí a gente consegue se ver, entendeu? Uma imaginando a cara da outra. Isso, exatamente. Está funcionando assim. Aí eu dou uma olhadinha assim e quando fica pronta a gravação, as pessoas acham que a gente estava se vendo o tempo inteiro, sacou? É assim. Uhum. Gente, que horror. Ai, que delícia conversar com você, mesmo eu não conseguindo te ver. Pois é. Eu estou muito feliz. Muito feliz de você estar aqui com a gente no Deusas em Live para falar de Ishtar. Mas, para começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Certo, vamos lá. Eu sou a Agnes Alencar, eu sou alta sacerdotisa gardneriana, né? Eu tenho um coven que faz parte da tradição gardneriana, junto com Wesley Leão, um pouco famosa. A gente rege um coven juntos, né? E no meu caminho eu sempre fui solitária, né? Durante praticamente a vida inteira. E nunca tive nenhuma religião antes das práticas relacionadas à bruxaria mesmo. E aí eu acabei que depois
de um bom tempo como bruxa solitária, principalmente dentro do caminho do paganismo nórdico e da vertente mais celta, assim, eu me interessei mais pela Wicca mesmo, isso ainda um pouco na adolescência ali, né? Já perto de me tornar mais adulta. E aí eu comecei a ir para o caminho mais de querer buscar a Wicca de verdade, querer buscar a Wicca de verdade, de verdade. E aí eu falei, bom, eu preciso de um tempo para isso, né? Eu preciso me organizar. E acabou que o tempo foi passando, eu continuei com as minhas práticas. E aí, durante muito tempo, eu acabei mantendo a minha prática só numa estrutura minha mesmo, a partir dos meus estudos, né? Uma Wicca minha mesmo ali, sem ser de tradição nenhuma, só com o que eu lia, com o que eu estudava. E sempre mantive meu caminho dentro do paganismo nórdico, né? Que é por conta de origem de descendência mesmo. E fui continuando, fui montando essa estrutura e fiquei anos numa prática que para mim sempre funcionou muito, né? De Wicca ali, mas sem nenhuma tradição. Até que eu cheguei no momento que eu falei, bom, eu quero uma tradição, eu quero fazer parte de uma tradição, eu preciso receber mais material, né? Preciso receber mais conhecimento e tudo mais. E eu creio que um coven tradicional seja para mim. E nisso eu já estava pesquisando coven, já estava pesquisando tradição. E a gardneriana sempre foi a que falou mais comigo, né? Sempre foi a que mais chamou a minha atenção. E aí calhou, né? De eu me encontrar na gardneriana, de eu ser iniciada pelo Wesley. E agora eu já estou há 6 anos com o coven, a gente já tem 6 anos de coven, que coincide, inclusive, com 6 anos que Ishtar está na minha vida também. Ah, que incrível! Que bacana! Olha, eu acho muito legal. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho essa minha janela aqui, para não fazer muito barulho. Não sei se está vazando o som da rua. Espero que não. Vocês me falam, vocês estão vendo a Agnes? Ou não? Sobe aí a mensagem, me contando se vocês estão vendo a Agnes. Se é só aqui no meu celular que ela não aparece. E me falem também se vocês estão ouvindo bem nós duas. Ai, que bom, vocês estão vendo ela? Que bom, olha só, eu tô vendo, é isso. É desafios, né? Desafios da vida. Que bom, vocês estão vendo, eu tô muito feliz que vocês estão vendo. Vocês estão ouvindo... Ah, o barulho de vento é o ventilador, amiga Juliana, porque sem condição nenhuma de ficar sem o ventilador, porque tá muito calor aqui em São Paulo, sim, demais mesmo. Então a gente vai ficar. Ai, que legal, você tá com o altar de Ishtar, lindíssimo. Mal posso esperar para ver quando acabar a live, né? Porque aí eu vou assistir. Com o altar montado para Queen aqui. Lindo, que legal. Ah, Agnes, olha, primeiramente seja bem-vinda. Eu amei que você aceitou meu convite. Tenho um enorme carinho por Ishtar. Ela apareceu na minha vida não faz muito tempo. Apesar de eu estar no caminho da bruxaria há muitos anos, eu tive um sonho com Ishtar há pouco tempo. Ela apareceu para mim em sonho, foi muito incrível, muito intenso para mim. E a partir desse momento, eu iniciei um culto a ela. Sem dúvida nenhuma, eu já coloquei ela no meu coração e na minha vida. Porque eu sempre senti a presença de uma deusa nos moldes, assim, dessas deusas relacionadas à sexualidade, né, à fertilidade, e eu achava que era Afrodite. E aí, por muitos anos, eu prestei um culto a Afrodite, mas a Afrodite não ligava muito para mim, tá? Eu não, sabe, tem essa, né, gente? Porque às vezes a gente quer ter um contato com uma divindade, mas às vezes a divindade não tá muito afim, assim, da gente, né? Acontece. Aí eu tinha no meu altar, eu tinha uma estátua de Afrodite, eu fazia alguns cultos para ela, mas conforme o tempo foi passando, cada vez menos eu sentia a presença de Afrodite ali. E aí eu resolvi que eu ia desencanar, né? Eu dei a minha estátua de Afrodite para uma das meninas do meu coven, que tem um culto a ela e bem efetivo, né? No caso dela, que é a Dana. E eu falei, amiga, eu vou te dar a estátua de Afrodite, porque não rola. E aí eu entreguei a estátua de Afrodite para ela. Em menos de uma semana eu sonhei com Ishtar. Foi muito incrível.
E aí eu falei, ah, então tá. Então agora entendi, né? E aí eu tenho um contato, não faz muito tempo, né, que eu tenho esse contato, mas tem sido maravilhoso. Digo que é assim um divisor de águas assim na minha vida, sabe? Nossa. Para esse lado, né, dessa regência de Easter. Então eu queria que você contasse pra gente, agora que eu contei a minha parte nessa história, eu queria que você contasse como foi que Easter apareceu na sua vida. Entendo que está relacionado à sua chegada na Wicca, né? Mas Certo. conta pra... Então, Eu vou tirar os comentários, gente, depois eu coloco de novo, tá? É porque eu não quero que fique aparecendo no rosto da Agnes. Não foi é, possível. Daqui a pouco eu vou tentar de novo. Mas vai contando, vai contando. vamos lá. Eu acho que eu posso falar como ela chegou na minha vida e introduzir quem ela é um pouco mais depois, né, para as pessoas. Legal. Ishtar chegou na minha vida, como eu falei, ela faz parte de 3 fatores que me modificaram completamente de uma maneira absurda, assim, me transformaram mesmo. E todos eles se linkam à minha iniciação na gardneriana, né? O que Eu vou dar acontece? uma saída, para só um minutinho, amiga. Eu vou dar só uma saidinha aqui, que eu vou fechar aqui a janela, Tá bom, porque acho que agora tá vindo aquele vento que vai mudar de tempo aqui. Aí eu só vou fechar para não fazer barulho, mas aí você vai falando e eu já volto. tá bom. Aqui, inclusive, já está chovendo aqui onde eu moro, graças aos Posso deuses. esperar para chegar aqui. Se os deuses quiserem, são as águas de março fechando o verão. Olha, glória, viu? Assim seja. Preciso, né? Precisa Mas muito. então, Ishtar chegou na minha vida. Foram 3 fatores que juntos me modificaram de uma maneira extrema e me transformaram na pessoa, mulher, bruxa e alta sacerdotisa que eu sou hoje, né? Como eu falei antes, eu busquei iniciação, né? E aí, quando eu recebi um sim, eu busquei iniciação com Wesley, né? Que é o meu alto sacerdote, é meu partner. Nós regemos o Coven juntos. Quando eu busquei iniciação e eu recebi o sim, eu já senti uma movimentação muito forte, mas não apenas uma movimentação energética de mudanças, eu senti uma movimentação psicológica. E ali eu tive certeza, eu preciso voltar a me cuidar psicologicamente, tipo, de maneira profissional, né? Porque eu sabia que o processo todo de iniciação ele ia ser uma pancada, né? Ele ia ser o que ele tem que ser. Ele é para transformar a pessoa, né? Ele é para fazer com que a Sim, gente se encontre. E concordo plenamente. exato. E o que acontece? Eu me iniciei e aí junto com isso eu já voltei para terapia, né? Sábia Foi já sabe a atitude. Nossa, eu olhei e falei assim, Agnes, não vou segurar o tranco de uma iniciação sem me cuidar psicologicamente. Isso é uma coisa que eu falo para todos os meus iniciados, é uma coisa que eu falo para todo mundo que eu puder. Se cuidar psicologicamente de maneira profissional é um privilégio, a gente sabe, mas quem puder chegar a ter isso, faça. Porque é extremamente necessário, né? É um acompanhamento assim que eu não sei se eu teria passado bem por coisas as quais eu passei se eu não tivesse, né, uma terapeuta. Inclusive, beijos, Elizabeth, você é foda. O que acontece? Eu recebi o sim da iniciação, eu me iniciei. Antes de me iniciar, eu já peguei, já 2 meses antes de me iniciar, eu já peguei, eu já fui para terapia. Falei, preciso. E aí eu fui para terapia, já comecei, aí fui iniciada. E aí que vem o terceiro fator, mas não menos importante, que é Ishtar, né? Antes de eu me iniciar, de eu fazer parte de um coven e da Gardneriana, eu nunca tinha escutado falar nela, né? Eu já tinha escutado falar sobre Nana, assim, e tudo mais, lido muito superficialmente sobre, mas eu nunca tinha tido contato com nenhuma divindade de panteão mesopotâmico, babilônico, sumérico, enfim, de nada dessa região. Nunca tinha tido com nenhum contato, né? Porque a minha base sempre foi o paganismo nórdico, por conta de
tradição da minha família, de ancestralidade, e do panteão celta, né? Por conta de ter começado a buscar a Wicca ali, aquela coisa mais celta mesmo, de magia celta. Então eu nunca tinha tido nenhum contato com nada em relação à Babilônia, jamais. Né? Tinha escutado alguma coisa sobre Nana, lido superficialmente, mas zero. Só que o que acontece? O Wesley, eu vou falar muito sobre ele hoje, inclusive beijo, Mo, te amo. O Wesley, ele, que é meu iniciador, né, e meu partner, ele já tinha um culto e uma devoção a Ishtar nessa época, quando ele me iniciou, né? E ele já tinha uma devoção e um culto com ela muito forte, e muito forte com deuses sumérios, com o panteão semita, né, ali, o panteão babilônico e tudo mais. Ele já tinha esse contato, né? E ela já era uma deusa muito forte na vida dele. E uma coisa que é muito legal quando você faz parte de um grupo, de um coven, seja ele de uma tradição ou não, é que quando você se junta, as diferenças se juntam também. E isso é muito importante, né? Então, os diferentes cultos acabam se esbarrando e as práticas também. Então, é uma troca muito rica, né? E então, Ishtar chegou para mim através do Wesley. Eu sempre agradeço ele por isso. Eu falo que ele foi a ponte entre eu e ela, e entre a minha devoção e o meu culto pessoal, né? E ela chegou literalmente através da minha observação do culto dele ali e dessa vinda desse culto para o coven, né? Então ela começou, ele sempre me passou muitas informações sobre ela e tudo mais, sobre o culto dela, enfim, tudo de material que ele sempre conseguia, ele sempre me passou. Só que o que acontece? Eu sou uma pessoa que, se eu me interesso por alguma coisa, se eu sinto um interesse real, né, não só de querer saber no sentido histórico, mas energético, eu vou atrás de saber o que está acontecendo, né? Eu quero saber. E aí, assim que o Coven foi, né, formado e tudo mais, ele já tinha esse culto a ela, então essa energia dela já chegou para mim e para o nosso outro iniciado, né, o Léo. E aí eu comecei a ter aquele contato mais bem de observadora, né? Tipo, tá bom. Essa é fulana, ela é de tal região, isso, que aquilo. Uma coisa bem mais superficial, assim, quase como um pré-namoro, né? Uma paquera ali, né? Eu tava numa paquera com ela. A gente meio que se olhando ali. E quanto mais a gente estudava sobre ela nessa troca ali dentro do Coven, e quanto mais eu lia sobre ela, mais eu percebia o quanto ela estava linkada a diversas coisas na minha vida. A diversos campos, né? E aí eu pensei, gente, será que eu não estou só sendo emocionada, né? Será que eu estou realmente recebendo uma energia assim dela e tudo mais? E aí eu falei, bom, vamos fazer como eu faço com tudo que eu sinto interesse. Eu vou estudar, né? Eu vou ler muito antes e depois eu vou ver se eu realmente estou criando uma relação de verdade, se eu tenho um interesse real ou se isso é só uma coisa mais superficial, né? E aí que eu comecei a estudar muito sobre ela, né? Isso eu devo ao Wesley também, porque ele me deu acesso a materiais muito incríveis sobre ela, que são materiais da Simone Aparecida Dupla, né? A Simone é uma pesquisadora no campo de história do Oriente Médio Próximo, né? E ela tem ela é brasileira, né? Ela tem uma tese de doutorado dela aqui pela Universidade de Maringá, em que ela traz toda uma linha, assim, né, sobre o culto e devoção a Inanna Ishtar, durante o período lá mesopotâmico da região lá, e é um trabalho de mais de 200 páginas, assim, em português, com referências. E ela é uma referência gigante sobre isso. Inclusive, eu já agradeço a ela aqui também. Simone, muito obrigada pelo seu trabalho. Eu não sei o que eu faria sem isso, sem o trabalho dela, sem, enfim, o trabalho do Wesley com Ishtar, sem o trabalho da Kátia, a Kátia Poser também. A Kátia é
Ela é outra pessoa aqui no Brasil que ela é conhecida como uma autoridade no campo de Mesopotâmia. A mulher é uma autoridade de Mesopotâmia aqui em terras brasileiras, né? Incrível. Vou procurar depois essas pessoas, eu não conhecia. Sim, se você quiser, eu te mando, inclusive, os documentos que são riquíssimos, assim. Ai, eu quero muito. São sensacionais. E eu tive o privilégio de chegar, de isto chegar na minha vida e eu já ter acesso a esses documentos, né? Porque isso é raro, é muito raro aqui. Não é um culto comum, não é uma coisa de estudo comum, né? É uma coisa rara, né? Mas por conta dessa relação do Wesley com o judaísmo, com as religiões ali, e as vertentes ali dentro do povo sumério, do povo babilônico, isso veio muito forte nas práticas dele, né? E isso, consecutivamente, veio muito forte pro Coven, né? Uhum. Então, eu comecei 6 anos atrás, sem saber nem o que era a Mesopotâmia direito. E aí eu comecei a pesquisar, né? E quanto mais eu ia pesquisando sobre isso, mais eu ia entrando num universo assim e com uma força gigantesca, né? E isso foi chegando na minha vida desse jeito. E ela vem literalmente, vocês vão entender mais pra frente porque ela vem literalmente como um desses 3 pontos de transformação na minha vida para a pessoa que eu sou hoje, né? Não só para Agnes enquanto alta sacerdotisa ou enquanto bruxa, não, mas principalmente para Agnes enquanto Agnes, a Agnes que fica em casa, a pessoa comum que, enfim, que posta meme, sabe? Ela adentrou a minha vida de uma maneira muito forte, avassaladora, assim. Por exemplo, eu sempre tive muito culto a Freya, a Morrigan. São 2 deusas de culto pessoal meu, assim, desde que eu era adolescente. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, na realidade. E, coincidentemente, elas também são deusas de guerra, né? Também são deusas que tem a parte do amor ali, da liberdade, enfim. Também tem essa parte bélica, né? De serem guerreiras. E quando eu percebi isso com o passar dos anos, né? Estudando. Quando eu percebi, Ishtar já estava no mesmo patamar, assim, né? Ela já estava chegando no mesmo patamar de importância e de interesse e de devoção. E aí, aos poucos, muito, assim, dentro desses 6 anos, muito no meu tempo mesmo, eu fui pesquisando cada vez mais, fui criando mais ou menos um culto pessoal meu, uma devoção pessoal. E aí eu comecei... Só depois de muito tempo eu me senti preparada para ter uma estátua sobre ela, né? Uma estátua dela. Só depois eu me senti preparada para ter coisas sobre ela, para criar rituais, para fazer coisas. Então, é uma relação longa já, né? De 6 anos. Mas que é uma relação muito crescente, né? E eu acredito que isso vai muito por mim também, porque eu não gosto de me meter em nada. Isso não é nem só em relação à bruxaria, em qualquer assunto, no caso. Que eu não tenha o mínimo de estudo ou que eu não tenha o mínimo de preparo. Eu não me sinto bem, né? E no quesito religioso, para mim, eu acho que é falta de respeito. Assim, eu acho que é uma falta de respeito uma pessoa no Brasil, sei lá, né? Acordar e falar, agora eu sou fulana de tal que entende tudo de Ishtar. Não é assim que funciona. Né? Existe toda uma história, existe toda uma estrutura, todo um caminho até lá. Então, eu levo as minhas relações de devoção como eu levo as minhas relações pessoais, né? São relações que eu tenho que cuidar, eu tenho que ter respeito, né? Não é uma coisa que eu posso chegar e falar, ai, nossa, sei lá, a partir de agora eu sou fulana que tem um círculo de não sei quem e é isso aí, sendo que eu nem sei, como por exemplo, eu não sabia no início onde era a Mesopotâmia, imagina, né? Sacerdotisa, né? Se colocar como sacerdotisa, né? Exatamente. Nada, né?
E isso é mais forte ainda exatamente por conta da minha posição. Por exemplo, querendo ou não, na Wicca gardneriana, a gente tem a nossa própria estrutura ritualística, que, não, né, que é privada nossa. Sim. Agora imagina uma pessoa que é uma alta sacerdotisa de terceiro grau na gardneriana virar e falar: ah, eu sou fulana de tal que entende de tudo sobre Ishtar. Não. Né? Não, não é uma coisa que eu ache positiva, não acho legal. Eu acho que a gente tem que estudar, e eu levo a minha relação com o Ishtar e o meu culto com ela exatamente assim. Eu aprendo constantemente. Sim, ótimo. Concordo Diariamente. E é literalmente uma relação viva, né? Como eu falo, é quase que sei lá, um namoro, um casamento ali, ou uma amizade mesmo que você cria, que assim, tem o seu lado, tem o lado da divindade, tem que ter respeito, você tem que conhecer o outro, você não pode simplesmente acordar e achar que você é a rainha da Mesopotâmia, porque você não é. E então eu sempre levei essa minha relação com as minhas devoções de maneira muito, muito séria, né? E isso se intensificou ainda mais quando eu passei a ter título de alta sacerdotisa e, enfim, a região Coven, ter um Coven independente, porque é uma posição muito séria, né? Sim, com certeza. Querendo ou não, eu sou referência de uma tradição, né? Não, querendo ou não, não, você é. Não tem que ser feito, não dá para virar e falar, ah, não sou fulana, não. Eu sou, né? Não tem como eu fugir disso. É um título que me foi dado. Então, você tem que ter muita responsabilidade para chegar a falar sobre as coisas. Por exemplo, quando você me convidou, eu fiquei muito animada e eu pensei, nossa, eu vou poder falar sobre Ishtar com a Cássia e vou poder falar sobre Ishtar para mais pessoas e tudo mais. E aí, automaticamente, eu já parei e pensei, né, comigo mesma. Eu falei assim, eu tenho capacidade, eu tenho autoridade suficiente para isso? Não que nós sejamos donos das divindades ou que alguém tenha um título que tome posse deles. Muito pelo contrário, né? Sim. Mas literalmente de me preocupar se eu teria conhecimento para falar sobre uma divindade como ela para mais pessoas, né? Porque uma coisa é eu conversar sobre Ishtar com Wesley, por exemplo, né? Ele é meu alto sacerdote, ele é meu iniciador. A gente fala sobre isso constantemente. Eu posso tirar dúvidas de coisa que eu não sei com ele. Mas estar nessa posição de passar conhecimento para outras pessoas é uma posição muito, muito importante e que eu considero que é necessário ter muita responsabilidade, né? Com certeza. Então, quando eu pensei, eu falei, não, eu vou aceitar falar sobre ela, foi porque eu parei e refleti e falei assim, bom, eu estou há 6 anos com Ishtar já, né? Num culto pessoal, da minha devoção pessoal, de literalmente estudar desde que isso começou na minha vida, e que eu sei que eu vou continuar estudando o resto dela, provavelmente, assim como são com os meus outros. Sim, não tem fim, né? Não tem. É o ciclo sem fim, né? Não tem como parar. E isso é muito real porque esse ano que marcou, né? Marcou 6 anos de estar na minha vida. Esse ano marcou, inclusive, uma questão muito importante na minha vida pessoal, em que Ishtar foi uma dessas chaves transformadoras, né? E, tipo, 6 anos. 6 anos depois, eu continuo aprendendo coisas através da energia, através do meu culto pessoal a ela, através dos meus estudos relacionados a ela. Então, é uma coisa muito séria, né? Que eu levo com muita seriedade. E eu sempre gosto de pontuar isso, porque hoje em dia a gente tem acesso a todo tipo de informação em todo tipo de lugar, né? Verdade. E isso, ao mesmo tempo que é muito bom, por exemplo, eu acho que se fosse anos atrás, eu não teria tido acesso aos estudos das duas pessoas que eu falei, da Simone e da Kátia, né? Sim. Talvez eu não teria nem acesso a material de estudo sobre isso em português, provavelmente. Né? Com certeza. Os delas são os únicos, assim. Então, mas ao mesmo tempo em que ter essa abertura para estudo é muito bom, ter essa abertura para estudo pode ser perigoso, né?
Porque tem muitas pessoas falando muitas coisas no meio, na internet, em tudo, e a gente não sabe de onde veio aquela informação, né? Tem muita gente falando sobre tudo, né? Tem muita gente falando sobre tudo, né? E assim, eu acho isso bom. Eu acho bom ter essa abertura e essa liberdade. Eu acho que é uma coisa positiva. Mas a gente também precisa ver isso por um viés de responsabilidade mesmo, né? E tanto que quando eu comecei a estudar, assim que eu comecei a estudar Easter, 6 anos atrás, que o Wesley me passou alguns materiais já sobre ela e tudo mais, eu peguei e eu falei assim, tá, eu estou sentindo interesse sobre ela, sobre a energia dela, sobre o culto dela, no sentido energético espiritual mesmo, mas para mim isso é uma das minhas partes, né? Essa é uma das partes da Agnes. Quando eu comecei a estudar ela, eu parei e pensei, eu quero saber quem foi Ishtar no sentido histórico também, no sentido social, né? Sim, ótimo. Quem foi Ishtar dentro da estrutura social dos povos que viviam na Mesopotâmia? Como ela modificou a estrutura de lá? Qual foi a influência dela lá sobre as mulheres, principalmente, né? Porque isso é um ponto muito importante para mim, enquanto alta sacerdotisa. Então... e conta um pouquinho pra gente o que você descobriu nesse aspecto. É muito legal. Ishtar é uma deusa, eu nem sei se pode xingar no Instagram, é foda, vou falar só uma vez para não, né? O que acontece? Ela é a deusa mais celebrada entre os povos mesopotâmicos, né? Os povos da região da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é aquela região que fica entre os dois rios, o Tigres e o Eufrates, né? Hoje em dia é a região do Iraque, né? Pois é. E a Mesopotâmia, ela, o que acontece? Durante todo o seu período ali, gente, eu falo muito gesticulando, vocês devem ter percebido, né? Durante todo o período ali da região conhecida como Mesopotâmia, né? Tiveram os povos sumérios, tiveram os povos acádios, tiveram os povos assídios, tiveram os povos babilônicos, né? Inclusive, houve dois impérios babilônicos, teve parte 1 e parte 2, mas eu não vou me aprofundar muito nisso. E o que acontece? A estrutura religiosa da Mesopotâmia, ela não tem uma data de fundação, né? Ela não é como o cristianismo, por exemplo, que é uma religião monoteísta, que você tem meio que uma data de fundação ali. A estrutura religiosa, o culto religioso, a religião em si dentro da Mesopotâmia, ela não tem uma data de fundação. Ela vai se construindo, se transformando através dos séculos, através de cada um desses povos que eu citei, através da cultura de cada um deles, principalmente, e através da estrutura social de cada um deles. Então, você tem ali uma mistura enorme, né? Você tem uma mistura gigantesca dentro da estrutura, né, religiosa ali, que vai seguindo anos, séculos, toda a evolução de cada um desses povos, as suas culturas, as suas práticas, enfim, as suas questões sociais mesmo falando, né? E o que acontece? Sabendo isso, que em um desses estudos, se não me engano, da Simone, ela fala como é difícil estruturar a religião dentro da Mesopotâmia por conta disso, por ela ser muito diversa, muito múltipla mesmo, né? E a gente tem mais ou menos uma estrutura pré-estabelecida, que foi o que os estudiosos conseguiram chegar através de estudo arqueológico, enfim, né? Todas essas coisas. Ela era dividida entre mundo superior e mundo inferior, que seria céu e submundo ali, né? A parte celeste e a parte do submundo. E as divindades dentro dessa estrutura, elas eram divididas socialmente, né? Ali era quase que uma sociedade. As divindades eram divididas quase como uma sociedade mesmo, né? Certo. E cada uma tinha o seu campo de atuação, cada uma dessas divindades tinha as suas competências, os seus privilégios, os seus saberes e os seus poderes, né? E por que eu falo isso?
Isso também acontece em outros panteões, né? Não é como se não Sim. acontecesse. Mas para os povos mesopotâmicos, todos eles ali, os sumérios, enfim, os que eu citei, os deuses, a imagem dos deuses e essa estrutura de devoção a eles, ela era muito intrínseca à estrutura social. Ela era muito linkada de maneira muito forte mesmo a como o povo daquela época e daquela cultura e daquela origem ali, ela era muito fortemente linkada a como aquele povo vivia, né? Tanto que os deuses, eles eram colocados quase como um espelho da sociedade, né? A gente pode falar assim. Aí tem você tem essa estrutura, né, que eu falei, que eu posso repetir, que é superior, inferior, sendo celeste e submundo. Aí você tem os deuses sendo elencados socialmente ali, quase como pessoas mesmos, por exemplo. Deuses relacionados ao trabalho, deuses relacionados ao amor, enfim, a tudo, né? E eles eram literalmente espelho do povo, né? Era o espelho desse povo. E eu tô falando tudo isso porque a gente precisa dessa parte histórica para a gente entender como é a construção da imagem de Ishtar, né? Que é onde eu vou chegar agora. Por conta de toda essa estrutura social ali dos povos mesopotâmicos, misturando os sumérios com os acádios, com os assírios, com os babilônicos, enfim. Por conta de toda essa estrutura, Ishtar, ela nasce, né, e ela cria-se durante séculos. Toda a imagem de Ishtar vai sendo criada durante séculos. Ela não acontece só num povo e não. Demora séculos de toda uma cultura em cada um desses povos dentro dos seus respectivos períodos, né, para ir construindo essa imagem de Ishtar, né? Tanto que quando a gente vai falar sobre ela, quando você vai procurar sobre ela, ela está muito linkada com Inanna, né? E com o planeta Vênus, né? Então, quando a gente vai falar dela, a gente tem que pensar em Ishtar da seguinte maneira. Durante séculos ali, durante toda a troca cultural de povos dentro da região da Mesopotâmia, a gente tem a formação de Ishtar através dessas três divindades diferentes, né? Que seria a própria Ishtar, Inanna e o planeta Vênus, né? Também entra como uma construção dela. Na parte de Ishtar, que é de origem semita, né? É na parte onde ficavam os povos mais semitas, você tem a parte dela relacionada à guerra. Você tem uma deusa da guerra, uma deusa da vingança, ela é uma guerreira viril, ela é sanguinária, ela é impiedosa, ela era, nesse âmbito, ela era invocada, né, por reis, por chefes enfim, das partes das cidades, para manter os exércitos fortes, então ela era muito chamada nessa parte. Na parte como Inanna, a gente já tem o lado feminino, a questão de ser padroeira do amor e do sexo livre, né? E no caso de Inanna, a origem já é suméria mesmo. E aí ela vem como uma deusa do amor e do sexo, né? Uma deusa extremamente erótica, uma deusa sobre atração, uma deusa sobre sexo mesmo, né? No sentido sexual mesmo. E aí, como Vênus, o planeta, né? Ela vai ser identificada e linkada ao planeta em si mesmo, né? Como um corpo astral, como um corpo celeste, como a estrela da manhã, como a estrela do entardecer. Então, o que acontece? A gente tem os povos mesopotâmicos ali, né? Sumérios, assírios, acádios, babilônicos. Toda a mistura e troca durante séculos de cultura e de estruturas sociais que fazem a construção de Ishtar através dessas três principais faces aí, né? Vamos colocar assim, né? Esses três principais ganchos. Então, muito quando você lê algum texto que está falando, Inanna, isso, aquilo, é Inanna Ishtar. Vênus e tudo mais. Também é no sentido de Ishtar Inanna, porque
ela vem dessa construção, né? Então, isso torna ela uma deusa extremamente múltipla, isso torna ela uma deusa muito, muito difícil de você colocar ela numa caixinha, né? Ok. É muito difícil você virar e falar, Ishtar é a deusa do amor e da guerra. Ai, Ishtar é a deusa do sexo. Não, ela tomou a Mesopotâmia de uma maneira gigantesca, né? Ela era reverenciada dos mais altos reis até, enfim, dentro de toda a estrutura social, ela era considerada a deusa mais célebre mesmo da Mesopotâmia, né? Incrível. E sim, ela foi, né, no caso, mas enfim, foi a deusa mais célebre da região por conta disso, né? Ela tem um papel dentro da estrutura social ali da Mesopotâmia, desses povos, muito grande, né? Ela fortalecia reis, ela protegia as mulheres, ela protegia as prostitutas, ela era reverenciada pela cerveja e pelas suas criadoras. Então ela acabou tornando-se uma deusa, lógico que por conta dessa construção cultural muito rica, ela acabou se expandindo e tendo esse corpo muito forte, né? Então ela acabou sendo essa deusa mais célebre de todas mesmo da região, porque ela estava em todos os lugares, né? Ishtar é a deusa que consegue trazer o divino para o profano e vice-versa. Ela traz esse divino para o campo humano, para o campo das pessoas, não só através do arquétipo da questão do amor, mas da questão da guerra. E ela é uma deusa, vamos parar para pensar, Mesopotâmia, Antiguidade, lá, Oriente Médio Próximo ali. Imagina como era essa estrutura social. As mulheres nessa época, elas eram mulheres do lar, né? Elas eram mulheres do lar. Você tinha o papel de casar, ser mãe e ser uma mulher do lar. Então é muito engraçado. Chega a ser estranho como uma deusa como ela, com esses atributos, chega a fazer tanto sentido e chega a tomar esse corpo tão grandemente entre esses povos, porque ela é uma deusa de libertação feminina, né? Ela é uma deusa que traz esse feminino forte, esse feminino sexual. Ela é uma deusa do sexo. Ela é uma deusa da guerra ao mesmo tempo. E isso foi ficando muito forte entre todas as pessoas daquele período ali da Mesopotâmia, né, desses povos, socialmente falando, não só dos homens, tipo os reis que queriam proteção para guerra e território, essas coisas, não, mas para as mulheres também, né? Então ela vem num papel muito forte como uma deusa transgressora de verdade, né? Tanto que ela é reconhecida como a primeira deusa do amor e da guerra na história, assim, né? Dentro, assim, do nascimento do berço mesmo de civilizações. Ela é considerada como a primeira deusa relacionada ao amor e à guerra, porque ela conseguiu, mesmo dentro da estrutura social da época, ser uma deusa que era presente da pessoa mais rica, do rei, até a pessoa mais pobre ali, socialmente falando, dos homens, às mulheres, a todas essas pessoas. Então, ela é uma deusa de uma energia extremamente transgressora, né? Ela é uma deusa de uma energia, assim, ímpar, é uma energia muito específica, muito dela. E é muito forte. E uma das coisas que são linkadas a ela, inclusive, é essa proteção dela, proteção e bênçãos que as tabernas tinham dela, né? E que as prostitutas tinham dela. Olha. Né? Sim, as prostitutas eu estava relendo hoje, inclusive, um dos textos da Simone, e ela cita, né, um hino que fala sobre Nana Ishtar e fala exatamente sobre a bênção que ela dá
para as mulheres que faziam cerveja, porque a cerveja é de criação das mulheres, né? De criação das mulheres da Mesopotâmia. Inclusive, existe uma deusa só para isso, se chama Níncase. Níncase, enfim. Mas ela tornou-se essa deusa que protegia as tabernas, ela protegia as pessoas que iam beber, as pessoas que iam ficar felizes. No hino, inclusive, citado várias vezes. Vou beber para que meu coração e meu fígado fiquem felizes por Inanna e Ishtar. Que legal. Bem legal. E eu acho que tem ele no YouTube. Eu acho. Se eu encontrar, eu te mando também. Tá bom. E o que acontece? Ela é essa deusa. Ela é uma deusa que, ao mesmo tempo, ela era reverenciada totalmente por homens riquíssimos, reis. Ela era a deusa que protegia as prostitutas e protegia as pessoas, os trabalhadores que iam para as tabernas, que iam beber cerveja, que iam em busca de amor, que iam em busca de sexo. Então, ela é uma deusa muito transgressora, né? Ela é uma deusa que ela conseguiu incorporar a estrutura social desses povos de maneira completa. Então, E um poder, né? Nossa, muito poderosa mesmo. Para estar, né, inserida numa sociedade Machista, nesse nível, né? Exato. Então, imagina. Inclusive, tem uma parte bem legal que fala que durante esse período ali, né, da Mesopotâmia, as prostitutas, elas saíam em busca de clientes para ir trabalhar ao entardecer. E era sempre no horário da estrela, né? Exatamente. Sempre no horário da estrela. Quando a estrela aparecia, era o horário em que as pessoas da sociedade sabiam que quem estava andando por aquelas ruas, aquelas mulheres, eram pessoas que estavam ali em busca de sexo, de amor. E socialmente falando, isso criou uma estrutura para que essas mulheres fossem protegidas, né, essas prostitutas, e que elas fossem pagas para isso, de maneira correta. Olha só o nível. Incrível. É sensacional. Sensacional. E ela cria isso, né? Tanto que essas mulheres, né, elas tinham um colar que era feito de conchas, né? Que era uma maneira de você identificar que ela era uma profissional, enfim, da prostituição e tudo mais. E eram mulheres, socialmente falando, extremamente muito respeitadas e protegidas ali. Porque essas tabernas, né, onde essas mulheres iam trabalhar, onde essas mulheres ficavam às vezes, elas eram locais em que o profano e o divino se encontravam, o humano e o divino se encontravam, né? Então, através da cerveja, através da celebração do sexo, através das danças, através da música, você tinha um encontro do corpo ali, do humano mesmo, com o corpo do divino, né? E isso é muito incrível. Incrível. Porque vamos pensar hoje em dia, a gente tem uma sociedade em que as mulheres continuam sendo subjugadas. As pessoas só fingem melhor que não, né? Verdade. Só fingem melhor que não. A gente continua numa posição em que qualquer coisa que a gente faça, a gente vai ser subjugada. Qualquer coisa. Se nós somos mulheres independentes, é porque sei lá o quê. Se nós somos mulheres que reconhecemos a nossa liberdade e independência sexual, você é uma vaga. Se você é uma mulher que não quer se casar ou não quer ser mãe, outro problema também. Você está errada também. Mas se você quiser ser mãe e dona de casa, também vai estar errada, né? Sim. Se você quiser ser mãe e dona de casa, alguma coisa vai estar errada nisso. É porque você não cozinhou, não fez o jantar. Como assim você não fez o jantar? Então, se hoje em dia a nossa sociedade ela é assim, aliás, ela continua assim, ela só finge melhor, né? Às vezes nem finge, na verdade. Imagina naquela época. Então, ela é uma deusa transgressora porque ela consegue chegar no coração dos reis, ela consegue chegar na casa
das donas de casa, das mães, das virgens, mas ela era, de noite, a protetora das prostitutas. Ela era a protetora das pessoas que iam buscar felicidade, que iam atrás de cerveja, que iam atrás de sexo, sim, que iam atrás de música. Então, de alegria. Exatamente, né? Porque eu levo isso muito para mim, num sentido geral, não só no sentido de Easter. Se os deuses são alguma coisa, eles são o meu corpo, né? Se os deuses são alguma coisa para mim, eles são a minha consciência. Então, os deuses automaticamente são o que eu penso, eles são a minha alegria, eles são a minha vontade de viver, eles são a minha tristeza também, eles são as luzes e as sombras que eu carrego comigo. Então, Ishtar foi isso de uma maneira muito, muito, muito forte para esses povos. Ela ajudava os reis com as guerras, ela protegia as mães e as virgens em suas casas, e ela protegia as tabernas, as prostitutas e as pessoas que buscavam viver a felicidade ali do corpo, do gozo, do sexo, e tudo de uma maneira muito, muito igual, de uma maneira muito libertadora, né? E isso chega a ser assim engraçado pensar que talvez hoje em dia que a gente está retrocedendo em tantas coisas, em tantos pensamentos, não fosse possível a energia de Ishtar florescer como ela floresceu naquela época. Porque você tem um crescente de extremismos, de pensamentos tão retrógrados, né? De desrespeito, de desrespeito Né? às mulheres, às minorias como um todo, as pessoas pretas, as pessoas LGBTs. Você tem... As pessoas, hoje em dia, elas se sentem com o direito e liberdade de desrespeitar uns aos outros. E isso ser natural. E disso ser utilizado, às vezes, em nome de outras religiões ou em nome de, porque... Sabe? Então, chega a ser engraçado você parar para pensar e falar assim, como que naquele período, para aqueles povos, uma deusa conseguiu ser a protetora tanto dos reis nas suas guerras, dos seus dinheiros, dos seus territórios, como a protetora das mulheres e das minorias, a protetora das prostitutas. Sim. Né? Que sempre viveram à margem da sociedade, que sempre foram colocadas de maneira, né, excomungadas e tudo mais. Então, Ishtar é essa deusa. Ela é uma deusa do amor, mas do amor livre, do sexo livre, do gozo, da felicidade. Ela é uma deusa do corpo celeste, da noite. Ela é a rainha dos céus, né? Ela é aquela que é capaz de caminhar pelo entardecer, de caminhar pela noite, de ter a ajuda dos animais noturnos, né? Dos demônios. Ela é essa deusa de guerra, bélica, sanguinária mesmo, impiedosa, que nunca perdeu uma batalha. Então, é uma energia muito forte, né? É uma energia que quando você começa a estudar e quando você começa a mexer, você tem que pensar, você tem que parar e pensar, será que eu realmente quero isso para mim? Vou dar conta? Sim, porque quando a gente pensa nela nesse sentido de transgressora, de ser transgressora, e aí a gente conta essa história de como ela aconteceu na estrutura da sociedade mesopotâmica, entre todos esses povos, é inacreditável você pensar que naquela época, naquele período, uma deusa com essas características teve esse poder, né? Chegou a ser a mais celebrada de todas, né? Porque, principalmente, como eu falei, a gente olhando como a gente vive, por exemplo, no Brasil, o que a gente passou no último governo, por exemplo, é inacreditável. Sim. Né? E até naquela época mesmo, né, Agnes, se a gente for pensar no que era e o respeito por essa deusa e o que é hoje o Iraque, né? E o que é a falta de respeito completo e absoluto pelo ser feminino, né?
exatamente. Você consegue perceber? É É uma doido loucura. mesmo. É uma questão muito louca de você pensar que tudo isso aconteceu e que hoje em dia, aquela região que é o Iraque hoje em dia, é desse jeito, né? As mulheres estão como estão lá hoje em dia. Sendo que, há sei lá quantos anos atrás, nesse período, você teve uma deusa como Ishtar sendo chamada e sendo venerada, tendo templos construídos para ela, tendo portais construídos Portal para de ela. Ishtar era a coisa mais maravilhosa, né? Inclusive, pesquisem, pessoal, quem está assistindo, pesquise. Portal de Belíssimo. Ishtar é uma É, das coisas mais lindas que existem. É o meu sonho feito de visitar lápis ele. lazuli, né? É, Maravilhoso. ele está, se não me engano, no Museu de Berlim. Berlinha. E eu tenho, nossa, olha, Deusa, faça o que for necessário, senhora. Eu tenho um sonho de chegar, Queremos. nossa. E ela tinha templos, assim, para ela, dentro das cidades. Ela tinha, esse portão chegou a ficar na entrada da cidade, assim, da parte do Império Babilônico durante muito tempo, assim. Era o Sim. portão dela. Era uma cidade para ela, né? E ela tinha um templo se não me engano, acho que se fala Girso, não me lembro. Na cidade de Girso ali também, tinha um templo só para ela, que um rei fez para ela. Sim. E assim, e você pensar em como o mundo é hoje, principalmente para as mulheres, assim, chega a ser assustador, né? Chega a ser cômico você pensar que uma deusa Tragicômico, né? é tragicômico, essa é a palavra. Literalmente, chega a ser tragicômico você pensar que uma deusa como essa teve essa força e se tornou o que se tornou naquele período, né? Vou contar uma coisa, partindo desse ponto. Dentro do paganismo e dentro do que a gente conhece como sagrado feminino hoje, né? Que é um espaço, são dois espaços, né? O paganismo e alguns trabalhos de sagrado feminino, né? Que trabalha com as deusas, né? Como você vê a importância de Ishtar para as mulheres hoje? nossa, olha, eu tenho eu vou falar uma coisa aqui sobre o meu coven, né? Eu tenho um Uhum. trabalho. Porque assim, quando você entra num coven tradicional mesmo, os seus cultos anteriores, as suas devoções anteriores, elas podem seguir normalmente. Você não tem que se Uhum. desvencilhar de nada, né? Sim. Essas voltadas ao paganismo mesmo, né? E o que acontece? Eu sempre tive uma coisa muito forte com o feminino, né? É, eu sempre tive mulheres muito fortes na minha vida, minha mãe, minha avó, minhas tias. Então eu sempre tive essa energia do feminino muito forte e o feminismo chegou para mim muito cedo através da minha mãe, né? Então isso do sagrado feminino e de moldá-lo como uma questão social mesmo, uma ferramenta social para que a gente trabalhe a mulher dentro da sociedade, o que a mulher precisa, o que a gente tem que fazer, enfim, tudo que que o sagrado feminino aborda. O que acontece? No meu coven, eu tenho um círculo só com as mulheres, né? A gente tem o círculo Bacana. normal, com o coven todo, e aí a gente tem um círculo de atividades só com as mulheres, né? E desde que a gente começou isso, ano passado, não vou me lembrar a data direito, a gente começou a trabalhar com várias deusas, sempre trazendo essas questões do feminino e tudo mais. Principalmente para nós agora, né? Nós, enquanto sacerdotisas, agora. Ai, o que a gente está fazendo da nossa vida? O que está acontecendo? Como é a mulher socialmente falando agora, principalmente para nós no Brasil, né? E aí a gente Uhum. começou a trabalhar com várias deusas. A gente trabalhou com Hera, a gente trabalhou com Hecate, enfim, com várias, com Freya, e Ishtar foi uma delas, né? Ishtar tem um papel que aí isso vai linkar totalmente com a construção dela dentro da estrutura ali, né, mesopotâmica. Hoje em dia, ela, para as mulheres de agora, ela tem um papel extremamente importante, que é o papel
de você lembrar que você, mulher, você é um indivíduo que tem uma escolha. Você é um indivíduo que tem uma escolha que deve ser respeitada, independente de qual for a sua escolha. Porque eu vejo muitas pessoas falando, eu respeito mulheres, eu respeito o que as mulheres passam, eu respeito o que vocês passam na vida de vocês, e isso, aquilo, e nananã. E é só uma dessas mulheres discordar com alguma coisa que ela já é excomungada. Nossa, sim. Inclusive por outras mulheres. Sim, com certeza. Né? Porque essa estrutura machista patriarcal, ela afeta principalmente a nós. Com certeza. Né? Mas ela afeta todo mundo. A estrutura patriarcal capitalista afeta todo mundo. Afeta. Mas quando você é uma das minorias, aquela estrutura ela foi criada para te controlar. Sim. Ela foi criada para te subjugar. Ela foi criada para colocar você numa posição em que alguém sempre vai fazer alguma coisa por você ou vai falar por você, né? Então, trazendo essa energia, esse poder e todas essas, né, tudo que cabe a Ishtar para os dias de hoje, ela é a deusa que pode dizer para as mulheres, pro feminino, para quem quer buscar esse feminino, que nós somos pessoas, nós somos indivíduos com poder, com opiniões, com vontades que devem ser respeitadas, independente de qualquer coisa. Perfeito. Porque, como eu falei, é muito fácil eu virar e falar que eu respeito mulheres, e a primeira vez que alguma mulher faz alguma coisa que eu não concordo, eu já criar uma guerra. Já coloca já apedreja em praça pública, né? Exatamente, é muito fácil. Então, esse discurso que eu vejo de muitas pessoas, de muitas mulheres, enfim, porque infelizmente nós somos socialmente inseridas nisso, a nos Sim. tratar assim. É estrutural. É estrutural. Infelizmente, é enraizado estruturalmente, é social, é naturalizado. É naturalizado que mulheres se odeiem. Sim. E não odeiem apenas umas às outras, mas que a gente se odeie. E eu falo isso do meu mais alto privilégio, porque eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher padrão, eu não passo coisas que uma mulher preta passa. Sim. Eu não passo. Eu não passo coisas que, enfim, que outras mulheres passam. Eu não passo coisas que uma mulher gorda vai passar. Eu não passo. Eu tô falando do meu mais alto privilégio e a gente tem que reconhecer eles. Inclusive, é uma das coisas que é extremamente necessário, né? Não adianta nada você sentar e falar, protejam e respeitem as mulheres. Aí barra, menos as mulheres tal, menos as mulheres que não concordam comigo, menos as mulheres que se vestem de tal maneira, menos as mulheres que não querem ter filho. É muito simples, né? É muito fácil você falar, respeitem, eu respeito todas as mulheres. Aí na primeira oportunidade, não, você não respeita. Sim. Não respeita. Então, Ishtar, ela vem para recolocar na realidade. A mulher que busca ela, e enfim, as pessoas que as buscarem, para colocar essa pessoa no seu lugar de direito. E se você for mulher, principalmente. Né? Eu estava falando sobre isso hoje com uma outra sacerdotisa gardneriana, e a gente falou sobre como nós somos tiradas dos nossos locais de natureza, dos nossos locais de direito. Nós estamos no mundo, nós estamos na sociedade da mesma maneira que os homens. Nós estamos aqui da mesma maneira que eles. Nós trabalhamos, e se a gente for falar real, a gente tem que fazer tudo 5 vezes a mais que essas pessoas, porque as pessoas não acreditam em nós. Porque as pessoas não querem que a gente lembre que esse lugar de pertencimento da mulher, enquanto força de trabalho, enquanto poder, enquanto uma pessoa com pensamento crítico, uma pessoa com vontade própria, esse lugar é nosso. Sim. Ele sempre foi nosso. Inclusive na bruxaria, né, Agnes? Inclusive na bruxaria. Inclusive na bruxaria. A bruxaria que utiliza muito da nossa imagem, mas não no espaço.
nos dá o espaço que temos direito, né? Para você ver como essa estrutura social patriarcal capitalista, como ela funciona e como ela fez, como ela se estruturou durante esse tempo todo, para que os mesmos homens brancos, héteros, isso, aquilo, pipipopó, se beneficiem de tudo sempre. Sempre. Até os locais que são de fala das mulheres, algum homem ou alguma outra pessoa vai estar querendo falar alguma coisa no nosso caso, como, por exemplo, o aborto. Nossa, É uma questão aquilo de que a saúde. gente fala, né? Se o homem engravidasse, o aborto já seria legalizado há décadas. Se o homem né? engravidasse, o aborto já seria feito naquelas máquinas que a gente compra salgadinho, sabe? Que você põe moeda. É Sim, isso, entende? Mas com certeza. tudo na nossa estrutura social ele é colocado para nós para subjugar o que a gente vai fazer sobre isso ou para nos controlar. Então, Mister, ela vem exatamente com esse poder de não. As mulheres, elas têm esse lugar aqui. Se ela quiser ser uma mulher dona de casa, vai. Se ela não quiser casar, não case. Se ela não quiser ser mãe, tudo bem. Se ela quiser, tudo bem também. E ela Se abraça ela, todas, né? Ela se ela abençoa quiser, todas, exatamente. como na época antiga, né? Exato. Se ela Perfeito. quiser ser uma mulher que sabe da sua independência sexual, vamos que vamos, vamos todo mundo. Porque, infelizmente, a nossa estrutura social, a estrutura que a gente vive com todo mundo, né, o geral, a nossa bolha é a nossa bolha. Mas a Sim, estrutura que a gente vive no geral é uma estrutura patriarcal, cristã, capitalista. sim. Se você vai trabalhar numa empresa, as pessoas, a grande maioria lá, foi criado nisso. Tem o pensamento nisso, né? Total. E a mulher dentro dessa estrutura, quem que é a mulher dentro dessa estrutura? Ela é a dona de casa, ela é a mãe, ela é a pessoa que tem que fazer a janta, ela é a pessoa Jornadas que duplas e triplas, né? ela é a pessoa que ela vai chegar, ela tem que fazer o jantar, ela tem que olhar o que, que o filho fez na escola, ela tem que arrumar a roupa do marido, ela tem que. E olha que hoje em dia a gente já conquistou muita coisa, Sim. né? A gente tem Inclusive, muita estamos aqui coisa aí. conversando, né? Temos espaço, né? A Exatamente. gente vai desbravando o espaço, mas o espaço a gente consegue ter, né? Por nós mesmos. Exato. A nossa estrutura social, infelizmente, geral, ela é essa, né? É muito fácil eu pensar, por exemplo, pelo lado da nossa bolha, que são pessoas pagãs, enfim, são pessoas um pouco com a mente um pouco mais aberta para essas coisas e tudo mais. Mas quando a gente vai para o mundo lá, mesmo assim, aberto geral, a mulher é isso. As pessoas vão ficar te perguntando, nossa, você já tem 30 e não sei quanto, mas e os bebês? Que bebês, gente? Ninguém, Exato. Eu com ninguém para. 50 não tive filhos. Ninguém para perguntar e fala Imagina. assim, exato, ninguém para perguntar para a mulher e fala, então, o que você quer? Você quer trabalhar? Ah, você quer seguir com sua carreira? Ah, você só quer casar. Você não quer casar? Ai, você gosta de mulheres, sabe? Não, eles acham que todas as mulheres que existem, elas vão estar dentro dessa caixinha da estrutura Do social, patriarcal, cristã padrão. e capitalista. Todas nós. E aí nós somos subjugadas constantemente dentro dessas estruturas, que às vezes fazem parte de crenças que nem são as nossas, e a gente não tem como fugir disso. Você não tem como Sim. sair. Se você sai na rua vestida de tal maneira porque é uma roupa que você gosta, você corre risco. E a errada é você ainda. Ah, com certeza. Eles ainda vão colocar você como a errada. A culpada é a mulher, sempre. Se a mulher passou por algum tipo de agressão, a culpa é dela, alguma coisa ela fez. Sempre nós somos as culpadas de tudo, né? Sim. Então, por isso que deusas como Ishtar e essa bruxaria com essas deusas de guerra, essas deusas mais pesadas, essas deusas sanguinárias e viris, ela é extremamente necessária porque ela tira a mulher dentro dessa estrutura social que ela foi colocada
de ser o diabo. Nós somos o diabo, né? Milhares de mulheres foram mortas na Inquisição, por exemplo, porque eram associadas ao diabo. Sim. E às vezes essas mulheres não tinham associação nenhuma aos cultos antigos. As E às práticas. vezes, e às vezes também tiravam delas o direito simples de ter a própria vida, né? Ter a sua propriedade, né? Ter a sua independência, né? E aí o que acontece? Essa estrutura social ela foi sendo criada e foi sendo criada. Por exemplo, você pega diversos filmes da Disney ou outros de fantasia que você tem a figura da bruxa ali. Quem somos nós? Nós somos o mal. Nós somos a mulher que chega e que faz alguma coisa ruim. Invejosa, A gente é a pessoa que vai amaldiçoar alguma coisa. A mulher é sempre linkada a isso. Ela é linkada ao mal, né? O mal na Terra é a mulher dentro da nossa sociedade. E não adianta dizer que não. Não. Socialmente falando... Vamos ser, né? Já que é assim, mas é isso vamos ser. Socialmente falando, os homens, eles são todos homoafetivos. Eles não amam outras mulheres. Eles amam o que as mulheres podem proporcionar. Sempre assim. É sempre a mulher. Ou porque ela vai poder te proporcionar sexo, ou porque ela vai te poder proporcionar um filho que você nem vai ligar, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes você nem vai ligar para esse filho você sendo homem, porque tá tudo bem você ser um pai e abandonar seu filho, mas não tá tudo bem você ser uma mulher e querer abortar, entendeu? Não pode. Nossa, porque você é o erro da equação. A mulher é sempre o erro da equação. Então, a gente está sempre nessa imagem. A gente está sempre sendo colocada como, ou você é fútil demais, ou você é isso demais, você tá gorda demais. Você tá gorda demais, você tá magra demais, porque você fala demais. Por que você fala demais com outros homens? Por que você... É sempre assim. Então, se nós temos essa consciência, a gente sabe que a gente está dentro dessa estrutura social, a gente tem a obrigação de começar a mudar isso, mas essa mudança ela é só interna. O início da mudança ela é interna. Sim. Né? Porque não tem como você trazer de exemplo para outras mulheres uma coisa que nem você enxerga em você. Né? Total. Não dá para você virar e falar assim, olha, fulana, vamos nos juntar e começar a fazer isso, aquilo. Você tá olhando para você de verdade? Né? Quando o Ishtar entrou na minha vida há 6 anos atrás, eu comecei a ter várias dessas reflexões, de parar e pensar, caraca, esse pensamento que eu estou tendo sobre essa outra mulher é um pensamento machista. Sim, porque tem essa, às vezes a gente também vem de um berço machista. Eu também era super machista. Super. E aí, eu sempre tive um pensamento assim, não, porque eu sempre convivi com feminismo, estudei feminismo desde não sei quando, isso, aquilo, não, porque eu sou uma mulher tal. Mas a gente não escapa dessas ações, porque elas são naturalizadas em nós, né? E aí, com o passar de tudo, porque a Ishtar vem nesse período que eu falei no início, né? Junto com a minha iniciação e junto com a terapia ali, e ela vem desse jeito fortíssima. Maravilhosa. E me trazendo essas questões do tipo, você realmente é uma mulher que se aceita? Primeiro ponto, né? E aí depois, você realmente é uma mulher que aceita outras mulheres? Será? Será que você não subjuga elas pelo menos um pouquinho? Uhum. E para quebrar isso, é muito forte. É muito duro. É difícil, né? doloroso. Mas ao mesmo tempo maravilhoso, né? E que... Eu digo que é horrível, não vou mentir, é horrível. Autoconhecimento é horrível. Ainda mais quando você olha e vê que você é capaz desse tipo de coisa, né? Sim. Mas eu diria que, ao mesmo tempo que é um processo horrível olhar para si mesmo, ver que nós somos pessoas boas, mas nós somos pessoas bem escrotas também, que a gente já feriu muitas pessoas, que a gente já magoou várias pessoas. É um processo muito difícil. É uma coisa muito difícil você parar e admitir isso para si mesmo e falar, nossa, durante
tanto tempo, eu fiz isso com pessoas e eu não era uma pessoa legal. Eu fingia que eu era. Então, você ter coragem de olhar para sombras de verdade é uma coisa que para mim veio com esse combo, né? Que foi o combo da terapia, junto com a iniciação e junto com o Ishtar, né? E que você tinha me perguntado sobre o que ela transformou na minha vida, não foi? Sim, porque a gente, eu gosto de falar assim quando a gente está chegando no final sobre trazer a deusa para os dias de hoje, né? Sim. Mostrar o que é a deusa, porque a deusa está viva, a deusa existe, ela não é uma mitologia, ela não é uma história, Exatamente. Né? Então eu sempre gosto quando chega assim, quando a gente vai chegando para o final, da pessoa falar como a deusa tocou a vida ou transformou alguma coisa, né? Uma história, né? Para a gente mostrar que temos hoje a deusa, né? A deusa está aqui, ela está agindo na nossa vida. Exatamente. Eu vou tentar ser o mais breve possível. As pessoas sabem que não, que eu falo demais, meus Deus. Mas, eu acho que não tem problema. Olha, vamos ver aqui. Não nos derrube, porque a gente ainda tem uma coisa muito especial, né? Ah, sim, exatamente. Então vamos. Acho que vai dar bom. O que acontece? Ishtar, como eu falei no início, ela chega na minha vida 6 anos atrás, junto com a terapia e com a iniciação. Aí, durante esses 6 anos em que eu fui me transformando ali dentro dessa energia de iniciação, que é uma energia própria para você se autoconhecer e se transformar, né? Eu sempre falo para os meus iniciados que o maior poder de um bruxo e de um sacerdote é o poder que ele tem sobre ele mesmo. Não é o poder que ele tem sobre as pessoas, não é o poder mágico de levitar coisas, não. É quando a gente se conhece de verdade. Porque quando a gente se conhece de verdade, a gente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, a gente sabe as coisas que a gente fez de bom, as coisas que a gente fez que não foram legais, e a gente se responsabiliza por elas. Esse é o poder de um bruxo. Não é cuidar da vida dos outros, não é amaldiçoar ninguém, não tem nada a ver com isso. Eu concordo super. Nós mesmos, né? E quando eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento, isso começou a vir muito forte na terapia também, e tratando coisas da minha vida pessoal e tudo mais, e Ishtar, e a energia dela crescendo, e os meus estudos com ela crescendo, o que acontece, né? Eu passei a tratar uma questão muito específica minha, pessoal, que me ocorreu em 2011, né? Isso eu nem sonhava, eu já estudava Wicca, já fazia as minhas coisas, mas eu nem sonhava com tradição. Em 2011, eu perdi uma pessoa muito importante para mim. E, infelizmente, eu perdi essa pessoa para o suicídio, né? Sinto muito. E foi uma coisa que me modificou de uma maneira muito forte, né? E na época eu não tive essa noção. Mesmo tendo me cuidado psicologicamente na época, eu não tinha dimensão de como aquilo tinha me moldado psicologicamente, emocionalmente. E como tinha mudado as minhas relações posteriores, né? E, enfim, eu perdi essa pessoa e aí eu entrei em depressão, enfim, todo aquele processo de luto e tudo mais. E não ter me cuidado sobre isso me fez a seguinte pessoa. Eu falo sobre isso abertamente, eu sempre falei. Não ter me cuidado em relação ao que aconteceu, né? Sobre ter perdido a pessoa, me tornou uma pessoa completamente fechada. Principalmente no âmbito afetivo amoroso, né? Eu me tornei uma pessoa completamente fechada. Eu literalmente criei um muro ao meu redor, onde eu vivi anos sozinha. E quando pessoas se aproximavam de mim no sentido afetivo, eu as afastava, porque na minha cabeça eu já me culpava pelo que tinha acontecido e eu já antecipava que eu teria uma perda igual, que eu provavelmente teria um rompimento que me machucaria tanto quanto, e eu não ia sobreviver a mais alguma coisa daquele tipo. Mesmo racionalmente eu sabendo que isso não iria acontecer, que eu não ia passar, enfim, mais uma vez pelo suicídio de uma outra pessoa que eu amasse, né? Mas racionalmente... Mas trauma, né? Imagina. Mesmo racionalmente eu sabendo disso,
a minha cabeça me colocou nessa posição. Você precisa se proteger. Então, eu criei uma armadura. E eu sempre faço essa alusão ao muro, né? Eu literalmente me murei. E isso é muito louco e controverso, porque eu sempre tive muito apoio da minha família, muito mesmo. Os meus pais são os meus melhores amigos. A minha família, no geral, é uma família que me apoia em tudo. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada nesse sentido também. Eles são pessoas que, se eu virar e falar, mãe, pai, tá acontecendo isso, 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 aquilo, eles não vão apontar o dedo para mim e me julgar. Eles vão me escutar primeiro, sabe? E eu sei que isso é raro. Eu sei que isso é uma coisa muito rara mesmo. E além de ter uma família dessa, naquele período eu tenho uma rede de apoio de amigos muito forte. Eu tenho pessoas, os meus amigos são a família que eu escolhi, né? Eu tenho como família uma coisa muito importante, porque eu fui criada em uma família que é uma base de verdade para mim, que são pessoas que realmente estão comigo. Então, os meus amigos, que são a família que eu escolhi, são pessoas, são literalmente uma extensão da minha família. E eu sempre tive apoio desses dois lados, né? E ainda assim, eu me fechei. E aí eu vivi anos disso. Eu vivi anos e anos e anos e anos disso, fechado e me fechando. Eu magoei inúmeras pessoas no sentido amoroso. Eu afastei inúmeras pessoas no sentido amoroso por conta desse trauma. Eu fui as afastando cada vez mais, cada vez mais. Eu perdi relacionamentos incríveis com pessoas incríveis. E hoje eu tenho essa consciência, né? Na época eu não tinha. E na época era sempre, ai, mas aconteceu isso comigo, meio que pode acontecer de novo, ai, mas eu não estou interessada em fulano. Eu estava assim, ai, mas eu não amo fulano. Eu amava sim, mas eu não me permitia, sabe? Eu não me permitia chegar à vulnerabilidade de admitir que eu já amava essas pessoas, né? E eu me fechei. Isso foi me consumindo durante anos, me consumindo durante anos. Só que o que acontece? Quando eu fui iniciada, e aí eu volto para terapia, e aí vem a energia de Ishtar, esse muro começou a balançar, né? O muro que eu mesma criei começou a balançar. Ele começou a perder a força. Ela te ajudou a destruir esse muro. Completamente. Porque eu fui tendo cada vez mais contato com uma deusa que é uma deusa do amor. É uma deusa do amor livre. É uma deusa de guerra. Não uma deusa de guerra só no sentido bélico de batalha, mas das batalhas que a gente enfrenta na nossa cabeça, no nosso coração, né? As nossas próprias batalhas. Ela é essa deusa. Por isso ela é tão sanguinária, tão viril. Porque ela é a deusa que se levanta. Ela não precisa de ninguém para levantá-la. Ela é uma deusa, sabe? Ela não precisa de mais ninguém. E essa energia veio para mim junto com esses outros dois fatores. Isso começou a movimentar em mim de uma maneira muito forte. O Wesley tá, se ele estiver aí, o Wesley e o Leonardo, que é nosso iniciado, né? Os dois principalmente são testemunhos da deusa, de como todo esse processo me modificou, porque quando eles me conheceram, assim que eu fui iniciada, eu era outra pessoa. Eu era a Agnes que, se alguma coisa estivesse acontecendo, eu não ia dividir com basicamente ninguém. Mesmo confiando em todas as pessoas. Não era uma questão de confiança, era uma questão de não conseguir ultrapassar o muro, meu próprio muro. Então, se acontecer alguma coisa na minha vida pessoal, emocional e tudo mais, o Wesley e o Léo sabiam semanas depois. Eles nem notavam, assim, se tinha acontecido alguma coisa. E isso, os anos de Coven foram passando. E aí, o que acontece? Chegou um período na minha terapia, inclusive façam terapia pessoal, por favor, que eu comecei a tratar... Maravilhoso. Que eu comecei a tratar especificamente esse trauma da minha vida. Tudo o que o suicídio do meu ex gerou em mim, né? Isso tem uns 3 anos, mais ou menos, que a gente começou a trabalhar nisso, né, de maneira ali muito forte. E quando isso começou a ser trabalhado, eu lembro fortemente disso até hoje.
Eu fiz uma promessa para mim mesma e para Ishtar, porque ela foi a deusa que acompanhou esse processo desde o início ali, né? Óbvio que teve todas as outras deusas, teve a deusa da minha tradição, mas Ishtar foi a deusa que teve presente nesse ponto bem específico, né? E aí eu me lembro de fazer uma promessa e falar que a partir daquele momento que eu estava tratando aquele meu trauma, que eu estava entendendo que a maneira como eu me relacionei com as pessoas amorosamente, afetivamente e até com os meus amigos foi pautada em sombras do meu trauma, que a partir daquele momento eu não ia ser mais aquela pessoa. Nem que eu tivesse que lutar diariamente, constantemente, eu não seria mais aquela pessoa. Eu não ia mais ser a pessoa que ia dar as costas para alguém que ama, que ia desistir de ficar com alguém que ama. E é muito foda. Hoje em dia, 3 anos depois desse, né, enfim, desse processo ali pontual, eu dizer que eu consegui isso, né? Parabéns, viu? É uma libertação inacreditável, porque eu nunca achei que eu fosse chegar hoje em dia para as pessoas que eu confio, para os meus amigos, enfim, para as pessoas que são próximas a mim, e desabafar sobre uma coisa e chorar na frente delas, tipo, livremente. Demonstrar fragilidade, né? Eu não achei que eu fosse conseguir fazer isso nunca. E eu não achei que eu fosse conseguir chegar onde eu estou agora, me permitindo estar vulnerável ao mundo, estar vulnerável às pessoas. E uma das coisas mais legais que tudo isso me trouxe foi, durante esses 6 anos em que veio terapia, iniciação e Ishtar, uma pessoa entrou na minha vida também, né, no sentido amoroso. E durante todos esses 6 anos de envolvimento nosso, a gente teve idas e vindas, muitas brigas, a gente se machucou demais, eu machuquei ele demais. A gente foi muito imaturo um com o outro. E depois de 6 anos, né, de tudo isso, a gente teve a maturidade de analisar todas essas nossas, né, idas e vindas, analisar todas essas nossas questões e essas nossas atitudes, assumi-las, né? E o que acontece? Há mais ou menos uns 2 anos e meio, essa pessoa passou a não morar mais em São Paulo, ela voltou para o estado dela, né? E olha como a vida é louca. Durante esses 2 anos e meio, né, aí, em que de 3 anos, eu tinha me prometido que eu ia me permitir vivenciar as coisas e que eu ia me permitir ser uma pessoa que ia me relacionar, ia deixar o barco fluir, né? Nem que eu tivesse que surtar toda semana com a doutora Elizabeth. E é muito doido porque eu prometi isso há uns 3 anos, né? A gente tem linha do tempo, vamos usar linha do tempo. 6 anos. Ishtar e todos os outros fatores chegam na minha vida. E a pessoa chega também. Aí, de 3 anos para cá, eu prometo a mim mesma e faço uma promessa a Ishtar de que eu ia quebrar todas essas amarras que os meus traumas me faziam agir com as pessoas. Porque eu não queria ser assim mais. Tá. Aí, isso, durante tudo isso, idas e vindas com a pessoa. E aí, o que acontece? De 2 anos e meio, mais ou menos, a pessoa voltou a morar no estado dela, né? Não tá mais em São Paulo. Mas a gente ainda manteve contato e ainda manteve uma relação, né? Sempre que ele vinha para cá, a gente se encontrava. E foi a relação mais saudável que eu pude ter. Foi uma relação incrível, onde eu me permiti, ao meu tempo, aos poucos, caminhar ali, ir sendo vulnerável, demonstrar que eu queria estar com aquela pessoa, estar com aquela pessoa, dizer que eu amava demais aquela pessoa. E isso a pessoa já morando em outro estado. E mesmo a pessoa morando em outro estado, essa ligação tão forte se manteve de uma maneira tão, tão foda que não quebrou isso, mesmo a pessoa estando quilômetros de mim hoje em dia, né? Incrível. E
não só isso, eu tive a oportunidade de vivenciar isso durante 2 anos e meio, que foi uma coisa incrível, que aí eu pude conhecer uma Agnes que eu não conhecia. Uma Agnes que é extremamente apaixonada. Nossa, como eu sou cadela, gente. Olha, Sei. pensa uma mulher apaixonada. Mulheres apaixonadas, eu sou uma Sabe? delas. Amei. De me Amei permitir ser muito. extremamente vulnerável, de me permitir ser aquela, sabe? Ai, meu Deus, tô com tanta saudade da pessoa. Ai, ai, aquelas coisas bem assim que o povo fala que é brega, mas na realidade não é brega, não, é bonito, tá? Muito bonito, também acho. Eu acho lindo. E eu sempre achei lindo, né? Só que eu não me permitia vivenciar isso, esse amor. E eu sou uma pessoa com muito amor dentro de mim. Eu sou uma pessoa que eu transbordo isso de uma maneira muito forte. E eu fui muito injusta comigo, desde que tudo aconteceu, né, na minha vida. Eu não me permiti vivenciar esse amor com as pessoas. E não só no sentido afetivo, né, amoroso ali de casal, mas no sentido de tudo. Eu comigo mesma. De eu saber que eu sou uma boba quando eu tô apaixonada. Nossa, e sou mesmo. E de sentir as coisas de uma maneira muito intensa. Eu sou uma mulher muito intensa, né? Em tudo que eu faço na minha vida. Então, imagina se eu não ia ser intensa amando, eu sou. E eu não me Então permitir você ser. conseguiu transmutar, né, daquele trauma, quando Exatamente. você se comprometeu com a deusa, Sim, você se permitiu ser você mesma de novo, exato. né? Eu me permiti me reencontrar de verdade. E hoje em dia olhar e falar assim, de hoje em dia mandar meme, por exemplo, eu e o Wesley, a gente manda muito meme um pro outro, né? De uns memes de gente apaixonada que a gente fala, ai, adivinha quem é? Eu! Aí a gente fala, sou eu, porque a gente é assim, né? E eu sou assim. E eu me privei disso há muito tempo, mas fazer essa promessa para mim mesma, me manter na terapia e manter esse culto forte de Istra na minha vida, me deu essa ferramenta para eu começar a me transformar de maneira foda assim mesmo. E Amei. me deu, e me deu o suficiente para eu conseguir, inclusive, olha que loucura. Eu e essa pessoa que eu citei, até pouco tempo atrás, a gente resolveu cortar a nossa relação. A gente resolveu terminar a relação, né? Uhum. E se isso fosse anos antes, teria sido horrível. Teria sido tenebroso. E a gente ia se magoar, eu ia ser uma escrota com ele, como eu já fui com muita gente. Eu ia ser irresponsável afetivamente, ele também. A gente ia ser bem maturo, a gente não ia ser legal um com o outro. Ia ser uma coisa bem infantil. Mas toda essa maturidade que veio vindo, não só para mim, mas para ele também, né, nesse ponto, a gente conseguiu finalizar como uma das coisas mais incríveis da minha vida. E eu sou extremamente grata por eu ter me permitido vivenciar uma história com uma pessoa dessa, que é um homem maravilhoso, é um homem incrível, e terminar a nossa história da maneira como a gente começou, se admirando, né? E com muita honra e com muito cuidado. E é muito Com louco, dignidade. com dignidade. É muito louco que, ao mesmo tempo em que é um luto para nós, porque imagina, são 6 anos, não são Muito 6 tempo. dias, né? Uhum. A gente viveu muita coisa junto, né? A primeira pessoa que eu vi a cara depois que eu me iniciei, depois do ritual de iniciação, foi ele, Uau. né? Ele estava lá para me esperar e para me levar para casa. Então, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa muito importante na minha vida e que eu devo muito essa questão de ter me dado a possibilidade de amar e de amar com muita força, como deve ser feito, e com muita intensidade e com muita coisa boa, e de finalizar isso de maneira bonita, finalizar isso com o respeito que eu tenho por ele e que ele tem por mim. E mesmo isso sendo difícil, porque não é fácil terminar uma relação, imagina 6 anos, né? Não, você não apaga de um dia para o outro, não é um computador, Não, com né? certeza, não. É complicado. Mesmo sendo uma questão que é um luto, eu ainda vou passar por questões e por coisas sobre isso que vão me atingir, e tá tudo bem, isso é ser vulnerável, né? Sim. Mesmo assim, eu me sinto muito feliz. No dia que isso aconteceu, que a gente resolveu finalizar o nosso ciclo e tudo mais, eu mandei uma mensagem
pro Wesley e para o nosso iniciado, né? Que nós somos os membros fundadores do Coven, né? Uhum. E eles dois são as pessoas que acompanharam todo esse meu processo até hoje. Quando isso aconteceu, desse término, e ter sido muito bom, e de ter sido uma conversa incrível, que eu nunca achei que eu fosse ter na minha vida com ninguém. Eu olhei assim e falei assim, gente, eu acho que a terapia tá funcionando, hein, pessoal? Olha, cacetada, fazer terapia funciona de verdade, gente. Não é É maravilhoso, gente. Nossa. funciona mesmo. Porque eu fui para um nível assim de maturidade que quando eu me olhei, eu falei assim, gente, eu sou uma mulher foda. Não, eu sou uma mulher muito foda. Sinto muito. Mas Porque e não assim para as outras pessoas e para fora, mas para mim mesma, porque eu pra nunca você tinha mesmo. Ter enxergado. orgulho de você mesma, né? Eu tive um orgulho de mim mesma tão grande e eu mandei nesse dia vários áudios explicando isso que tinha acontecido, né, entre eu e essa pessoa, pro Wesley e pro nosso iniciado. E nesse dia, ao mesmo tempo em que eu chorava, porque eu estava me despedindo de uma pessoa muito importante para mim, eu chorava por isso estar acontecendo de uma maneira tão respeitosa e carinhosa e tão bonita. E eu chorava porque eu nunca achei que eu fosse me ver daquela maneira. Eu nunca achei que eu fosse olhar para a Agnes e falar: você foi a pessoa que passou por isso, aquilo, quando você nem sabia o que era a vida direito. E depois de tudo que seu trauma moldou para você, você não tá mais presa no muro. Você não tá mais sozinha, sabe? E isso aconteceu agora, né? Praticamente, esse ano. Uhum. E isso eu devo também a Esther. Se não fosse a energia dela, se não fosse a força dela, se não fosse o que ela representa para as mulheres, se não fosse ela representar o amor livre, se não fosse ela representar a guerra, mas principalmente a guerra que a gente trava todo dia contra nós mesmos, porque no fim das contas não são as pessoas que estão contra a gente, nós somos o nosso maior inimigo, é sempre assim. Porra, Né? Quando a gente vai dormir, é a nossa cabeça que está lá, é a nossa consciência, é o nosso coração. Então, se não fosse Ishtar com essa força, com esse amor bélico, né? Porque assim, eu concordo totalmente. O amor, ele precisa ser uma coisa leve, ele é uma coisa para nos fazer bem. Mas o amor, ele é uma coisa transformadora. Sim. O amor, ele é a principal ferramenta pela qual a gente pode transformar as coisas. E eu tento levar isso para todo o resto da minha vida. Eu tento levar isso para as coisas com que eu trabalho, eu tento levar isso para minha música, eu tento levar isso para o meu coven, para os meus iniciados, eu tento levar isso para os meus amigos. E hoje em dia é muito bom eu olhar e perceber que eu tento trazer isso para mim. Sou eu comigo mesma. Porque às vezes as pessoas têm uma visão de nós, de que a gente não passa por nada, de que a vida é um morango. Gente, a vida não é um morango, né? A vida é um morango para quem é milionário. E talvez para quem é dono dos meios de produção, aí, ó, a vida é um morango mesmo, né? Mas nós não somos, nós somos o proletariado. A gente é o pessoal que pega metrô, pessoal. Pegar metrô é isso aí, entendeu? Então, Ishtar veio e me transformou. E ela veio para me mostrar a Agnes de verdade. Não só a Agnes bruxa, a Agnes alta sacerdotisa, a Agnes que é dona de um coven, a Agnes que inicia pessoas, a Agnes que é uma referência de alguma coisa, a Agnes isso, aquilo, nananã. Ela veio me mostrar que essa sou eu. Que eu sempre, Agnes. Que eu sempre A dor e a assim. delícia de ser Agnes, né? Exatamente. É igual eu falo. Eu falo para todos os meus iniciados e para quem gostaria de se iniciar em alguma coisa, para quem quer passar por esse processo de autoconhecimento. É horrível. Nossa, é horrível. Mas eu não trocaria essa pessoa que está falando com vocês agora, essa Agnes, completamente desarmada e vulnerável para falar que é muito apaixonada pelas coisas, pela Agnes que vivia sozinha dentro de uma cerca, dentro de um muro, que toda vez que eu tentava sair, eu me cortava e aí eu me fechava mais e ficava só no escuro.
A gente não tem que ficar no escuro, sabe? E hoje em dia, saber que eu não tenho mais um muro e que assim que eu estendo a minha mão, eu tenho pessoas para me resgatar, mas eu tenho principalmente o meu próprio braço para me levantar, para eu empurrar o que quer que esteja na minha frente, é uma libertação. E pode parecer uma coisa muito tipo, ai, testemunha dos crentes lá na igreja, mas... Mas a gente também pode ser testemunha dos deuses, né? Você Exatamente, estava mas é uma energia, falando... uma coisa Sabe o que que eu estava pensando? Na própria... Eu estava pensando na própria experiência da deusa na sua ida ao submundo, né? exata, nossa, E a perfeito. volta dela. Então você viveu o mito da sua deusa. Eu vivi literalmente, sem brincadeira. Isso é uma coisa incrível. Porque eu fiquei nesse... E assim, uma das coisas que eu mais gosto no paganismo, na bruxaria, né, no nosso culto à bruxaria, o ocultismo, é como a gente vivencia os nossos deuses através de nós mesmos. Eles não Sim. estão, sei lá, Total. eles não estão simplesmente dentro de um templo, eles não estão em estátuas. Isso são só maneiras de representar mais fácil. Eles são a terra, eles estão na terra, eles são o sol. Na nossa pele, né? Na nossa vida, na nossa... Exato. Tudo. E a gente Então, vai quando vivendo a história deles, né? É incrível. Exatamente. Então, quando a gente vivencia, se permite viver quem nós somos, nós nos permitimos vivenciar os deuses. A gente se permite vivenciar a energia dos deuses de maneira real, de uma maneira intrínseca, como os povos mesopotâmicos faziam, né? Como eu falei aqui, de viver essa energia e de ver que nós somos os deuses aqui na Terra, nós somos as representações deles, né? As mulheres são as deusas na Terra, nós somos a imagem do que é o caminho da deusa na Terra. Então, quando a gente vivencia isso, é transformador. E Ishtar é essa deusa na minha vida. Ela é importantíssima no meu coven, ela é basicamente uma madrinha para o meu coven, né? Uhum. E nós temos um festival a ela, que é dedicado a ela dentro do coven. Precisa fazer esse festival público, hein, gente? Já falei para vocês lá no comentário. Estou esperando, tô esperando. Isso seria uma coisa a ser feita mesmo, Eu eu acho que seria muito bom. Mas Demorou. ela é essa deusa forte e naturalmente expansiva, como as mulheres devem ser, né? Acho que a sociedade já empurrou a gente muito para o canto das coisas, já mandou a gente fechar as pernas demais, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a chutar as coisas, muito mais do que a gente já tem chutado. Então, Ishtar tem essa energia de, minha filha, se vira, acorda, levanta, vamos que vamos, derruba, empurra as coisas mesmo, não tá gostando de tal coisa, levanta você e vai você com a sua espada para cima das coisas. Não espere nenhum homem e nenhuma outra pessoa para fazer nada para você, porque esse espaço de lutar pelas coisas que você quer, por quem você ama, pelas coisas que você deseja na sua vida e por você mesma, é um espaço seu de direito, é naturalmente nosso. Você sabe e para mim que, apesar de pouco tempo, eu já tive algumas experiências, eu sinto isso de Ishtar também, apesar de pouco tempo me conectando com ela, eu também sinto isso sobre ela. Agora é o seguinte, eu quero que a gente termine em alto estilo. A gente vai caminhando para o final. E, gente, é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem o Instagram da Agnes, eu vou deixar na descrição depois que salvar, né, a live. A Agnes canta maravilhosamente bem. É belíssimo, belíssimo, belíssimo. Assim, ela tem uma voz linda, ela toca belíssimamente. E aí, quando a gente estava conversando sobre essa live, eu perguntei se ela cantaria um hino que ela criou para Ishtar. E ela aceitou. Então, primeiro, antes da gente ir para essa parte maravilhosa, que eu estou assim, muito ansiosa para a gente
partir para isso, eu quero agradecer a Agnes por tudo que ela falou. Agnes, muito obrigada por tudo que você falou, por toda a história maravilhosa que você trouxe para a gente da deusa, por se abrir assim de uma maneira tão linda sobre as suas questões. Eu tenho certeza que tudo que você falou vai inspirar muitas pessoas, muitas mulheres. Então, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Eu estou muito feliz que você aceitou meu convite e que você está aqui mostrando toda a sua sabedoria. Eu acho que as pessoas precisam te conhecer mais. E muito obrigada. E aí, se você puder nos agraciar com a sua arte, eu vou ficar muito feliz. Inclusive, o hino que ela vai cantar pra gente foi criado por ela. Antes de cantá-lo, eu vou te agradecer também pelo espaço. Você tem um trabalho muito incrível em relação a mulheres na bruxaria no geral. E é uma coisa muito necessária, porque mesmo dentro do nosso meio, as mulheres ainda não são o foco. A gente precisa mudar isso. Né? Mesmo no nosso meio, as mulheres ainda lutam para ter um espaço. Né? E isso tem que mudar. E se tiver que ser mudado, tem que ser por nós. Então, o espaço que você cria, o espaço que você cria de receber outras mulheres para falar sobre deusas, enfim, sobre tudo, sobre todo tipo de magia que existe. Isso é muito importante, e isso é muito legal. Porque quanto mais mulheres falando sobre magia e bruxaria, que é algo naturalmente nosso, melhor. Né? Mas a gente vai passar o que realmente é isso para as pessoas através da nossa voz, e não através da voz dos homens. Os homens já falaram demais. Então, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Você é maravilhosa. Eu amei falar sobre Ishtar aqui. Eu amei. Ishtar, para mim, enfim, acho que deu para perceber que ela se tornou uma das coisas mais importantes da minha vida, o meu culto a ela. E eu devo muito a essa energia. E encontrar outras mulheres tão incríveis, eu devo muito a ela também. Eu devo muito a Deus em si. E isso é incrível. Antes de fazer o hino, eu vou... Sempre antes de cantar o hino, eu faço uma prece que é para a energia dela. É uma prece que eu também criei para ela. É uma prece bem simples, meu tambor, gente. Inclusive, meu tambor foi uma das minhas melhores amigas que me deu. Te amo, Bia. Ele é azul por motivos de Ishtar. Por motivos de Ishtar? Por motivos de Ishtar, ele é azul. Essa prece ela é bem simples. E sempre que eu quero ter uma conversa mais rápida com Ishtar, falar alguma coisa com ela, acender vela, fazer oferendas, eu faço no início e no final. E o nome da prece é Salve Ishtar, Rainha dos Céus. E ela é da seguinte maneira. Mãe da Babilônia, salve Ishtar, Rainha dos Céus. Senhora do amor, vencedora de todas as guerras. Salve Ishtar, Rainha dos Céus. Estrela mais brilhante, Vênus do universo. Salve Ishtar, Rainha dos Céus. Não sei se vocês vão escutar o tambor direito. No céu da Babilônia vai brilhar a estrela vespertina está. No céu da Babilônia vai brilhar a estrela vespertina está. No céu da Babilônia vai brilhar a estrela vespertina está. No céu da Babilônia vai brilhar a estrela vespertina está. Vênus poderosa do amor, retire do meu corpo o torpor. Vênus poderosa da nação, derrame seu poder em minha
nas mãos. No céu da Babilônia vai brilhar a estrela vespertina. Está no céu da Babilônia vai brilhar a estrela vespertina. Está Vênus poderosa do amor, retire do meu corpo o torpor. Vênus poderosa da nação, derrame seu poder nas mãos. No céu da Babilônia vai brilhar a estrela vespertina. Está no céu da Babilônia vai brilhar a estrela vespertina. Está no céu da Babilônia vai brilhar a estrela vespertina. Está no céu da Babilônia vai brilhar a estrela vespertina. Está. Mãe da Babilônia, salve Ishtar, rainha dos céus, senhora do amor, vencedora de todas as guerras. Salve Ishtar, rainha dos céus, estrela mais brilhante, Vênus do universo. Salve Ishtar, rainha dos céus. Salve Ishtar, rainha dos céus. Ai, que lindo! Muito obrigada, Agnes, foi maravilhoso. Gente, a gente vai finalizar por aqui. Eu acho que o Instagram aqui deu uma trollada, então, se vocês comentaram, eu não consegui ver. Travou aqui o negócio do comentário. Então, convido quem quiser deixar um comentário, eu vou salvar o vídeo no meu perfil. Se alguém quiser entrar lá, deixar um comentário, fique super à vontade. Eu achei a coisa mais maravilhosa você cantando. Muito obrigada. É tudo muito, muito bonito, e principalmente porque foi você que criou. Então, gratidão de novo, Agnes. Um grande beijo. Obrigada, e daqui 2 semanas a gente volta com Deusas em Live, com mais deusas, para inspirar a nossa vida. Porque é isso, né, gente? As deusas inspiram a nossa vida. Um beijo. Muito obrigada, meu amor.